Olavo de Carvalho, ao longo da sua vida, atacou o Movimento Brasil Livre, o MBL, várias vezes, né? Só que, ao mesmo tempo que ele o fazia, ele apoiava o Frouxonaro, o Bolsonaro, a fêmea do Centrão, o corno manso do PT, o maior traidor da pátria dos 500 anos. Aí depois parece que o Olavo se desiludiu e tal. Que eu saiba, ele morreu falando mal do Minto, né? Do mito. Do capitão dos frouxos, enfim. Aí, meio que ficou como que se o MBL fosse contra o Olavo, né, a história. E aí na cabeça do brasileirinho minimamente aí informado com política e tal, Olavo de Carvalho e MBL não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ocorre, porém, que isso é realmente só nessa camada 1, da plebe, né? Quem vê um pouco para além da plebe, e eu vejo, eu me acho melhor que a maioria das pessoas, não só acho, tenho certeza, eu vejo que na verdade não. Na verdade, tudo que o Olavo de Carvalho falou para o Bolsonaro fazer, o frouxo não fez, e quem fez e faz muito bem, e digo mais, e faz cada vez mais, é o MBL, tá? Então, o Renan Santos, notadamente, que é claramente a liderança natural não imposta. Tem uma diferença de liderança. Tem a liderança imposta e tem a liderança natural. O Renan Santos, pelo que eu consigo observar do Movimento Brasil Livre, por todas as óticas que eu já olhei ao longo dos anos, é um movimento muito descentralizado. É um movimento em que a liderança provém de forma orgânica. E o Renan Santos tem essa liderança, portanto, conquistada mesmo, não imposta. Diferente do bolsonarismo, que sempre buscou fazer a autoridade imposta do Minto, né? Então, divergiu um lado do Minto, cancelamento. Falou alguma coisa contra o Minto, cancelamento, né? Não pode falar do Bolsonaro. O Bolsonaro é o bezerro de ouro, ou como eu gosto de chamar, o bizarro de ouro, né? Falou mal dele, excomungado. Isso é a liderança imposta. A liderança conquistada é outra. E essa liderança conquistada, no caso do MBL, me parece ser o Renan Santos. Porque as outras lideranças, que seriam, pelo que eu pude observar, o Ricardo Almeida, que seriam o Kim Kataguiri, naturalmente, que seria o Arthur Duval, é como se fosse um conselho, é como se fosse uma aristocracia, entendeu? Como se fossem príncipes eleitores, não tem uma autoridade suprema, mas cada um desses que eu citei tem uma ocupação. Então, quem parece me ter sobrado para coordenar a coisa e ser a pessoa que vai gerir o conselho, entende? Presidir o conselho, acaba sendo o Renan Santos. Me parece até que não à toa, por isto que ele que foi eleito pelos seus pares para ser o candidato presidencial do Missão, que é o partido político da MBL, em 2026. Me parece, voltando pro fio da meada, que o Renan Santos leu pra caramba o Olavo, entendeu tudo do Olavo. Me parece não, tenho certeza absoluta do que eu tô falando. E basicamente fez tudo que o Olavo falou. Aí eu cheguei a comentar isso esses tempos com uns bolsonaristas, e eles não sabe do que tá falando, porque bolsonarista é burro, porque bolsonarista é escumalha da sociedade brasileira, nem petista é assim, petista é inteligente, bolsonarista é animal, é estúpido, é tão ignorante quanto arrogante, é o bostileirinho médio mesmo, sabe, o bolsonarista. É o substrato da súcia, da escumalha da sociedade, essa desgraça dessa raça, que é o cara que quanto mais ignorante é, mais arrogante se põe a falar sobre um assunto. É o substrato da sociedade brasileira, né? Você fala uma coisa, o cara fala, mas eu nunca ouvi falar disso. Exato, animal, você nunca ouviu falar disso, é ignorante, então cala tua boca. Mas o bolsonarista é assim, ele não entende ou não sabe do que está falando, ele
fala, não, então é mentira, porque eu nunca ouvi falar. Quando eu falo para os bolsonaristas que o MBL segue exatamente o que o Olavo falou, eles agem dessa forma, né? Contrariando a mim e tal. Mas vamos aos fatos. O Olavo falou que era para ele, a direita. O Olavo fala isso desde antes do fenômeno Bolsonaro, né? Ele fala que era para a direita seguir a guerra cultural gramsciana que a esquerda fez durante o regime militar. Então a direita deveria tomar universidades, tomar instituições, tomar editoras, tomar imprensa, tomar centros acadêmicos, tomar igrejas, fazer tudo que a esquerda fez durante o regime militar, uma infiltração cultural na sociedade civil. O Olavo também falava de sindicatos, que na época era relevante, né? Assim como universidades já foi bem mais importante no passado do que hoje, mas ainda tem alguma importância. O Olavo listava várias coisas que iam bem além das questões militares, que essa esquerda nunca conseguiu infiltrar, das Forças Armadas, e falava, olha, se a direita quiser ter um futuro no Brasil, ela tem que tomar isso tudo. O Olavo falava claramente, se a direita só eleger um cara de direita para a presidência da República, a direita não vai ter o poder, só vai ter um cargo. Se a direita quiser, realmente, assumir o Brasil, ela precisa tomar o poder. E tomar o poder significa tomar essas instituições da sociedade civil, econômica, empresarial, social, acadêmica, midiática, etc. Pois bem, o MBL tem a própria editora, a editora Valete. O MBL tem um sistema no Mutuals chamado... de Mutuals mesmo, cujo chamado para as pessoas você ocupa uma universidade, você passou num concurso público, você é um funcionário público, você é um burocrata, você é um empresário de sucesso, você é um profissional liberal sênior, você tem alguma liderança na tua região, vá nesse Mutuals, eles mandam um link lá, mande teu currículo, conte sobre você e aí eles fazem um networking e vão pôr os caras para infiltrar as ideias do movimento Brasil Livre das instituições, seguindo exatamente o que o Olavo falou. O Olavo falava, tinha que ter editorial. Eles têm editor. O Olavo falava, tem que se infiltrar nas instituições. Eles literalmente criaram Mutuals para isso. O Olavo falava, tem que ter a própria... tem que fazer mídia. O Olavo até dizia, não tem mídia de direita no Brasil. Bom, MBL faz lives, cara, com 10 mil visualizações todo santo dia, bicho. Lives com 10 mil visualizações em horário comercial, irmão. Tipo, 3 horas da tarde, velho. Em horário comercial, cara. Ao vivo, 10 mil negros assistindo. Isso é uma mídia. Isso é maior que muita mídia do interior do Brasil. Rádios e TVs do interior do Brasil batem isso. Tirando os associados, né? Eles têm associados que são criadores de conteúdo, que puxam a linha ideológica do movimento também, embora tenha críticas quanto a isso, tipo, eles estão se queimando pra caramba trazendo alguns associados, tipo aquela feminista lá. Nada contra a pessoa em si, não a conheço, não posso falar mal de que eu não conheço enquanto ser humano, nem me parece ser uma pessoa ruim, mas, cara, o que eu já vi de gente de direita, que assim, concorda totalmente com as ideologias do MBL, mas fecharia com tudo, mas que fala, eu não voto nesses caras que eles botaram uma feminista ali, sabe? E me parece que eles fizeram isso até pra... Eu tô dizendo contra aqui pra vocês verem que eu tô fazendo só uma análise fria, tá? Eu tô falando os acertos dos caras, abri aqui um parênteses pra falar um erro, e eu já volto pros acertos pra mostrar como eles seguiram exatamente tudo que o Olavo falou. Mas, voltando nesse parênteses, eles fizeram isso, me parece, pelo que eu vi até o Ricardo Almeida fazer uma postagem no X esses tempos, explicando que eles trouxeram aquela feminista meio que para pegar aquelas mulheres de esquerda, feminista moderada, e meio que trazer para
pro eleitorado. Eu posso estar entendendo errado, o Ricardo Almeida pode ter falado isso de brincadeira e tal, mas me pareceu uma brincadeira com fundo de verdade, sabe? Eu só acho que é uma puta de uma estratégia burra. Cara, assim, se eles quisessem realmente pegar uma galera e trazer pro campo deles, não é investindo em feminista que eles iam conseguir isso, porra. Você tem que investir em nichos como, por exemplo, o nicho católico. O nicho católico tradicional, sabe, que fecha com a Igreja Católica pré-Concílio Vaticano II, cara, isso aí, velho, é um nicho crescente. Nicho do qual eu odeio falar isso publicamente, mas eu sou parte dessa bolha aí. Que, mano, infelizmente tá infestada de bolsonarista, mas é aquele bolsonarista, tipo, não tem outro cara, né? E literalmente não chega nessa bolha que eu faço parte informações dessa outra bolha, que é do MBL. E essa bolha católica tem muito, muito mais gente do que meia dúzia de feministas que eles acham que vão fazer simpatizar com o MBL por trazer uma feminista. Mas enfim, né? Vocês vejam, mesmo acertando, os caras erram mesmo, como todo grupo político. Eu gosto muito de estudar grupos políticos, né? Para mim é tipo uma empresa no campo da polis. É um assunto interessantíssimo. Grupo político, liderança política. Eu gosto muito de estudar. Voltando. O Olavo também falava que era para ter a própria mídia. Bom, eles têm a mídia, como eu falei, é uma mídia própria e de associados que, cara, em público é maior que muita mídia. Aí você junta todos os associados dos caras, tipo, e são caras muito brabos, velho. Tirando essa feminista que eu falei, cujo nome eu esqueci. Por exemplo, tem o Renato Impera, bicho. Mano, o cara é simplesmente muito, muito bom no que faz. Os documentários do cara são muito melhores que de grandes mídias e tem mais views que Rede Globo. Por exemplo, aqui do interior de São Paulo, um vídeo daquele cara tem muito mais visualização do que um programa do horário de almoço aqui do interior de São Paulo vai ter, por exemplo, da TV Tem, né, que é a filial da Rede Globo aqui onde eu vivo. Certeza absoluta do que eu digo. Também, então você veja, eles já têm a mídia deles, cara. Tá? E some a isso o fato de que o eleitorado deles é jovem, né? É zoomer. E daí tem uma coisa maravilhosa, maravilha, que a biologia é infalível. Os velhos morrem, cara. E isso é muito triste, por um lado. Queria muito que a minha amada vovó tivesse viva. Por mim, ela poderia ter vida eterna. Mas, por outro lado, é muito bom, cara, que a geração posterior da minha avó, que é a pior geração que a humanidade já viu, que é a geração boomer, eu já falei isso em outros vídeos, os caras ficam pistola. Mas é verdade, desculpa, eu acho que os boomers, velho. Aquela geração maldita da década de 70 pra frente. Boomer brasileiro é diferente do boomer americano, tá? É uma geração posterior à do americano. Ou seja, eu não me refiro a quem nasceu na década de 50. Essas são a geração dos nossos avós, mas eu me refiro a quem nasceu na década de 70. Essa geração vai morrer, cara. Graças a Deus, uma hora essa geração maldita vai morrer. Essa geração que trouxe a gente para esse abismo onde nós estamos. E daí, quando eles morrerem, cara, a biologia infalivelmente vai eleger o MBL. A mídia dos caras que eles não dominam é a da televisão, mas quem assiste televisão é só essa geração maldita. Quando a geração maldita, que é a geração boomer, morrer, toda a mídia dos caras, tá? Porque assim, se um movimento com 11 anos de idade só, e que se inovou bastante nos últimos 4, 5, pegou uma mídia já tão bizarramente grande na internet, acho que a live dos caras que eu falei que tem 10 mil views todo dia, em horário comercial, em dia útil, eles devem ter começado a fazer essas lives, tipo, há 3 anos atrás. E já tem isso. Imagina esse negócio daqui de 5 anos, daqui 10 anos, daqui 15 anos. É literalmente assim, vai ser
o que hoje seria um jornal nacional daqui 20 anos, sabe? Porque ninguém vai ver TV daqui 20 anos. TV vai ser exclusivamente para Netflix, YouTube ou sei lá o que existir no futuro. Então essas coisas, tudo na internet vai tender cada vez mais a ter uma projeção na medida que os velhos for morrendo. E, como eu disse, a biologia é infalível. Então, cara, eles dominaram a mídia, virtualmente falando, tá? Ninguém da direita, nem da direita nicolista, nem da direita bolsonarista, que eu já considero duas coisas diferentes. E a esquerda começa a ensaiar algo nesse sentido com aquele comunista que é um tofu humano, cujo nome eu não vou falar, porque eu não estou muito afim de receber processo por hora, embora eu não gastasse nada com advogado, porque eu sou um. Mas eu não tô afim de fazer mais prazo dos que eu já faço. Mas tem um tofu humano no campo da esquerda que começa a ter um destaque na rede social. E tem um outro lá, que faz parte do povo soviético também, que começa a ter uma projeção bastante bizarra na internet. Mas é eles e a MBL que estão monopolizando aí a mídia, cara. Da nossa geração, que vai ser a geração que vai pautar a mídia no futuro. E aí eu digo, eles fizeram a infiltração que o Olavo falou, da mídia. E aí só faltou uma coisa, da educação. Bom, mas eles estão tentando pegar acadêmicos. Naquele tal de Multos que eu falei, eu já vi o Renan Santos dizendo em live que é para os melhores comunicarem-se. Se você é de uma universidade braba, tal, já entra em contato. Quer dizer, eles estão tentando fazer essa infiltração na academia formal e os caras criaram um aplicativo, bicho. Os caras criaram um meio de formação, agrupamento e seleção de intelectuais no Valete Plus, que é o aplicativo deles. Isso não é formar intelectual? Porque você não está sentado numa cátedra não significa que você não é intelectual. Até porque, como eu disse, a autoridade de professor universitário é cada vez mais decadente, assim. Depois que virou norma no Brasil, artigos científicos cujo título é "O cu é lindo", nós simplesmente não precisamos mais ver uma autoridade em ser professor de universidade. Eu vejo cada vez menos, assim. Se é que eu vejo alguma autoridade, o cara fala, eu sou professor universitário, pra mim é tipo, tá, parabéns, você é um cara esforçado, e também muito paciente, porque puta saco, velho, fazer mestrado, doutorado, nossa, tem que ter eu admiro mesmo sua paciência e tal, porque é uma coisa inútil, é uma coisa que, e você sabe que é inútil, é só pra ter o título, ninguém vai ler, é uma coisa que demonstra, portanto, que você tem uma resiliência, eu admiro isso. Agora, eu não admiro o cargo em si. Acho que há 30 anos atrás, 20 anos atrás, que era o parâmetro que o Olavo de Carvalho tinha de academia, era outra coisa. Mas hoje não é nada. E, com a democratização do ensino e a desimportância maior, cada vez maior, do ensino superior, graças à prostituição dos canudos e à superinflação decorrente disso, de pessoas com o canudinho, a importância da academia formal vai ser cada vez menor. E aí, um aplicativo como o Valete formando gente num ambiente fechado, seletivo, de intelectuais, em geral, o mesmo efeito que a academia formal, as cátedras de universidades, tinham há 40, 50 anos atrás, daqui 20, 30 anos, cara. Então eles vão ter dominado a academia, vão ter dominado a mídia, vão ter dominado tudo. É inevitável. Essa é a palavra. É inevitável. Você pode ser um bolsonarista e não gostar. Você pode ser um petista e não gostar. Dane-se. Eu não tô falando o que é meu ponto de vista para jogar para um lado ou criticar o outro lado. Eu tô falando só a verdade, tá? Literalmente,
o MBL vai dominar o Brasil. Esse vídeo daqui 20 anos vai ser visto e vocês vão falar: o cara previu o futuro. Não, eu não previ o futuro. Eu só não sou da plebe, como eu falei no começo do vídeo, então eu consigo ver um pouquinho mais à frente. Não é uma previsão, é só uma visão que a plebe não consegue ver. Mas eu não sou da plebe. Hã? Eu não sou da plebe. Eu sou sangue azul. Sacanagem. Mas eu sou sim mais inteligente que a média das pessoas do Brasil, que não é muito difícil. Agora, se você é mais inteligente que eu, a minha intenção é chegar em você. E eu sei que existe muita gente mais inteligente que eu. E eu gostaria que você comentasse aonde eu errei ou aonde eu acertei nessa minha análise. Por favor, tá? Repito, que para mim é de muito interesse estudar grupos políticos. Eu também gosto muito de estudar grupos empresariais. É simplesmente um hobby meu estudar sobre isso. E, cara, por mais que eu tenha um QI de 240 e seja um gênio, eu não sei de tudo sozinho. Então, eu também sou humilde. E aí eu peço que você, por favor, se manifeste, me fazendo crescer, dizendo: cara, eu concordo com você, mas você errou ali, ou você errou aqui. Tá bom? Grazie a tutti e até mais, turma.